Olá, tudo bem? Eu sou a professora Malu e esse é um vídeo sobre álcoois. Bom, primeiro vamos falar sobre o metanol. O metanol, ele também é conhecido como álcool metílico ou também como carbinol, que é o nome que ele era chamado antigamente. Ele era chamado também como álcool da madeira, pois ele era obtido pelo aquecimento da madeira, né? Esse aquecimento era feito da seguinte forma: pegava-se a madeira, aquecia as retordas, né? Em retordas a 400 graus Celsius, ou seja, era um forno sem a presença de ar, né? E desse aquecimento da madeira se geravam alguns produtos. Dentre eles tinham gases, né? Esses gases tinham uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, metano e o etano. Na parte líquida do ácido perenhoso, ele era uma mistura composta por água, com 85 a 90%, ácido acético de 6 a 10%, aqui o metanol, que era o produto desejado, com um rendimento de 1 a 3%, e acetona também de 0,5 a 1%. Já na parte do alcatrão da madeira, que é a parte oleosa, né, obtida, tinham diversos compostos orgânicos neles, principalmente ciclanos, né? E, por fim, o carvão de madeira, que é o resíduo sólido dessa queima. Porém, esse processo ele acabou caindo em desuso, porque ele era economicamente inviável, né? Além de ter um rendimento bem baixo aqui do metanol. A produção atual do metanol ela é feita da seguinte forma: podem ser por dois processos, né? A primeira a partir do monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele vai reagir com hidrogênio, isso a alta temperatura e alta pressão, né? 400 graus Celsius e 200 atmosferas, no meio de catalisadores, dióxido de zinco e óxido de cromo 3, para produzir o metanol. Tá? Essa mistura de monóxido de carbono e gás hidrogênio, ela é obtida através do processo que é chamado de gás-água, onde ele pega o carvão junto com água, ele é aquecido e forma essa mistura do gás carbônico do monóxido de carbono com hidrogênio, que posteriormente vai para esse processo para se obter o metanol. Tá? Outro processo que pode ser feito é por oxidação. Essa oxidação é quando se pega o metano, né, um gás natural, se reage com o oxigênio através da queima a 500 graus Celsius e 15 atmosferas, em meio de catalisadores, e também se obtém o metanol aqui. Bom, o metanol ele é um álcool extremamente tóxico. Se ele for ingerido, ele pode causar cegueira ou até a morte. E houve um caso em 1999 em Salvador, onde 40 pessoas morreram envenenadas, né, com metanol devido ao consumo de uma bebida que estava contaminada. Né? É uma bebida que não foi destilada corretamente, né? Não foi feita corretamente a separação do metanol e as pessoas ingeriram e morreram. Outra coisa importante de lembrar é que o metanol, além de ser inflamável, a chama dele é incolor. Então ele tem um perigo de pegar fogo e ninguém vê, né? Como já aconteceram acidentes na Fórmula 1. Bom, aqui algumas aplicações, né? Ele pode ser usado, então, a motores a explosão, né? Como, por exemplo, nesses carros de corridas da Fórmula 1 e também em aeromodelos. E ele também é utilizado na obtenção do MTBE, que é o éter metílico tercibutílico, que é empregado para aumentar a octanagem, a explosão da gasolina. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos. Agora vamos falar um pouquinho do etanol. Né? O etanol é o álcool mais comum, né, que nós temos aí no nosso dia a dia. Ele também é chamado de álcool etílico, né? Então ele tem aplicações de uso doméstico e a obtenção dele ela pode ser feita por hidratação do etileno. Isso aqui é muito feito fora do Brasil, né? Então eles pegam o etileno, né, que é o eteno, né, dois carbonos com uma ligação dupla, em meio à água. Isso aqui vai passar por ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um desidratante, né, que
vai retirar uma molécula de água depois e vai formar o etanol. Outro método de obtenção é a fermentação, que no Brasil ela é amplamente utilizada devido à grande quantidade de cana-de-açúcar que nós temos. Então, além da cana-de-açúcar, pode-se usar outros cereais, como por exemplo a beterraba, o milho, o arroz, né? Por isso que esse álcool é chamado de álcool de cereais. Bom, o processo de obtenção do álcool é feito da seguinte forma. A partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar, ela é triturada, moendas, e faz a garapa. A garapa é aquele caldo de cana que a gente está acostumado a ver. Essa garapa ela vai ser aquecida, vai ser concentrada, e a partir daí a gente tem o melaço, que é a parte mais líquida, né? E tem o açúcar escuro, que é o resíduo desse aquecimento. Desse açúcar escuro é feito o refino, né? Nesse refino, inclusive, inclui ácido sulfúrico durante o processo, para se transformar no açúcar comum, que é o açúcar branco que a gente consome. Já no melaço, o melaço ele é fermentado. A fermentação ela é feita por adição de micro-organismos, né? E aí ele vai formar o álcool, né? E outras substâncias, e aí ele vai passar por uma destilação para separar essas substâncias, e a partir daí a gente obtém o etanol e outras substâncias. Então, repara que para cada 1 tonelada de cana-de-açúcar, a gente consegue obter 70 litros de etanol. Aqui falando um pouquinho mais específico da fermentação, né, as reações bioquímicas que acontecem nela. Então, o que a gente tem ali? A sacarose, né, que é o açúcar que está na cana-de-açúcar, né, isso em meio aquoso, né, precisa da presença de água, e a enzima, que nada mais é que o micro-organismo que é colocado. E aí ele vai produzir a glicose e a frutose, que são 2 tipos de açúcares. E esses açúcares, ainda em contato com a resina, ela vai transformar esse açúcar em etanol e gás carbônico. E é aqui que a gente obtém o etanol. E a enzima, né, esse micro-organismo que é utilizado, é o Saccharomyces cerevisiae, que é encontrado no fermento ou na levedura de cerveja. Uma coisa importante de falar é aquela escala GL que aparece nos frascos de álcool, né? Fala que o álcool, por exemplo, é 70 GL, 90 GL, 92 GL, tá? O que quer dizer isso aí? Isso aí vem do cientista que criou essa escala, que é o cientista Gay-Lussac. Então, é a abreviação do nome dele, né? GL. Então, se, por exemplo, a gente tiver um álcool com 96 GL, significa que ele tem 96% de etanol e 4% de água em volume. Tá? Existe um equipamento, material de laboratório chamado de densímetro, onde a gente utiliza ele para ver qual é a GL, né? Ou seja, a porcentagem de álcool que a gente tem quando a gente tem uma solução. Então, a gente coloca o álcool dentro de uma proveta e coloca esse alcômetro, né? E esse alcômetro, onde fica a superfície do líquido, ele vai ter uma escala, e aí a gente olha essa escala para saber qual é a concentração de álcool que a gente tem ali. Bom, qual a diferença entre álcool anidro e álcool desnaturado? O álcool anidro, ele é um álcool praticamente isento de água, ou seja, é um álcool 100%, o etanol 100%, né? Ele é obtido quando a gente destila o álcool junto com o benzeno. Então, o benzeno vai arrastar a água com ele e deixar o álcool isento dessa água. Já o álcool desnaturado é um álcool onde são colocadas substâncias para deixar um sabor desagradável, um cheiro também, para evitar que esse álcool seja consumido em produtos alimentícios, por exemplo, tá? Então, esse álcool, quando ele é utilizado muito na indústria, para solventes, para produção de tintas, vernizes, perfumes, tá? O álcool combustível também, tá? E outros produtos industriais. Bom, falando um pouquinho de bebidas alcoólicas, tá? As bebidas alcoólicas, existem as fermentadas e as não fermentadas. As não fermentadas são aquelas que se misturam álcool
com açúcares, corantes, essências, que é o caso dos licores, tá? Já as fermentadas são aquelas que passam por aquele processo de fermentação com micro-organismos e aí elas podem ser destiladas ou não depois, tá? As não destiladas são, por exemplo, o vinho, o champanhe, a cerveja, né? O vinho ele é obtido a partir da fermentação do suco de uva, o champanhe também do suco de uva, né? E a cerveja vem da fermentação do malte ou do lúpulo. Tem cerveja de trigo, de milho também, né? As destiladas são as bebidas mais fortes, porque elas vão passar por um processo de destilação onde vai concentrar mais esse álcool presente nela, que é, por exemplo, aguardente, né, que é conhecida como cachaça e outros nomes aí, que é obtida a partir do caldo da cana, o uísque, que é obtido pela fermentação de alguns cereais, e o conhaque, que vem da fermentação do vinho. Então, aqui é um processo de produção da cerveja, tá? Parece que são várias etapas por onde ela passa. Então, a cerveja é macerada em água. A macerada, ela fica de molho na água por um tempo, tá? Aí é feita a germinação. A germinação, ela vai ficar por 7 dias até se transformar no malte verde, quando começa a sair o malte verde. Aí esse malte ele é secado por ar quente, né? Aqui está representando o malte, e ele vai ser moído a seco. Esse malte aí, ele vai ser misturado com água quente, tá? E aí vai passar por filtros para fazer a depuração do mosto açucarado. Vai ser feita uma separação. E aí ele é levado à fervura, tá? E filtrado novamente. E aqui é feita a fermentação, tá? Onde é colocada os agentes, os micro-organismos, né? E eles ficam lá por uma semana para que ocorra essa fermentação, a formação do álcool. Aí essa mistura vai descansar por um mês, né? E depois vai ser feita a filtragem para retirar os resíduos sólidos lá presentes, tá? E aí ela é engarrafada, né? E antes de ser comercializada, ela é pasteurizada. A pasteurizada é um processo em que aumenta a temperatura e resfria bruscamente, assim como é feito no leite também, né? O leite pasteurizado, para evitar, se tiver alguma presença de algum micro-organismo, ele vai morrer ali dentro. Okay? Então, a gente percebe que o processo da fabricação da cerveja ele é um processo bem demorado. Aqui o teor alcoólico de algumas bebidas em grau GL, né? A cerveja tem de 4 a 6, o vinho de 8 a 12, a cachaça de 38 a 45 e o uísque de 42 a 48. São as bebidas mais fortes, né? Aquelas destiladas aqui. Bom, lembrando, pessoal, que a ingestão de álcool ela pode ser perigosa, né? Ela age no sistema nervoso central e pode afetar a coordenação motora da pessoa e pode até causar a morte, dependendo da quantidade que for ingerida. A tal da ressaca, né, que é provocada após a ingestão de consumo de bebidas, ela vem de uma reação que ocorre dentro do nosso organismo, né, onde se forma o acetaldeído. Tá? E esse acetaldeído que é o responsável por aquele mal-estar, dor de cabeça, secura na boca, né? Isso aí acaba atacando principalmente o fígado, né? Por isso que as pessoas que são alcoólatras, né, que consomem muita bebida, eles acabam tendo cirrose hepática. Então aqui, ó, interessante saber que uma pessoa vai ingerir 10 gramas de álcool se ela beber 330 ml de cerveja ou 125 ml de vinho branco ou 40 ml de conhaque. A quantidade de álcool é a mesma, apesar dos volumes serem diferentes, porque a concentração do álcool nessas bebidas é diferente também. Bom, bafômetro, pessoal. Existe uma reação aqui que ocorre no bafômetro feito em laboratório, que eram os primeiros bafômetros que foram feitos, onde que se pega o dicromato de potássio, né, em meio de ácido sulfúrico, é meio ácido, e se ele tiver na presença de álcool, né, esse aqui é o etanol, ele vai se transformar em sulfato de cromo 3. Interessante que isso aqui é laranja, e se reagir com álcool, ele passa a ser verde, porque aqui a gente tem
uma redução do cromo, né? O cromo aqui ele tem um NOx mais 6 e aqui ele passa a ter um NOx mais 3, né? Então isso aqui é uma prova, isso aí é feito geralmente se soprando, né? Uma solução dessa de dicromato em meio ácido, e se ela mudar de cor, prova que a pessoa ingeriu o álcool. Os bafômetros atuais, né, os mais modernos, eles já funcionam num outro processo, né, onde se sopra o ar nesse bafômetro e aí o álcool é oxidado, né, se transformando em ácidos. E aí nesse equipamento existem eletrodos, né, que com esse ácido vai conduzir uma corrente elétrica e aí vai ter um detector que vai mostrar isso aí num sinal, né, vai transformar num sinal que mostra a quantidade de álcool que a pessoa ingeriu. Bom, lembrando que a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de idade, né, para menores de 18 anos, e que seu consumo excessivo pode causar problemas. Obrigado por assistirem e até mais.